Vamos colocar de pé para dar início ao trabalho nesta manhã. Vamos falar com o nosso Senhor, fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós colocamos na presença do Senhor e peço, Senhor, para que venha abençoar mais uma manhã de domingo, Senhor, que nós estamos para aprender a palavra do Senhor. Senhor, que através da mensagem que estará sendo, Deus, ministrada aos corações dos amados alunos, Senhor, que eles possam aprender esta palavra em nome de Jesus. Senhor, guardar, Senhor, no coração, na mente, ó Deus, e fazer cumprir a Tua palavra, Senhor, que é ir, evangelizar, ganhar as pessoas para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco, Senhor, e abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Pode sentar, Deus abençoe, em nome de Jesus. A nossa lição hoje é a lição de número 6. A nossa lição de número 6. A mensagem a Nínive é o tema da nossa lição. O texto áureo diz assim: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria, e não o fez. Jonas 3, versículo 10. Amém. Aqui está o texto áureo. É sobre a mensagem que Deus pediu para que Jonas fosse anunciar esta genuína palavra de conversão para aquele povo. E o texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de saco, panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes. E cobriu-se de pano de saco, e assentou sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e se converterão, cada um seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos, Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se
apartará do furor da sua ira, de morte que não pereçamos. De sorte, né? De sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Amém. Graças a Deus. Pega lá no fundo. Amém. Pegar os bancos, né, para as criancinhas. Pois bem, irmãos, mais uma palavra do Senhor a respeito do profeta Jonas. Um homem considerado, um homem abençoado nas mãos de Deus, mas que, por incrível que pareça, um dia ele quis fugir da presença de Deus, deixou, né, de ir no momento que Deus havia lhe ordenado, não defendendo Jonas, porque Jonas cometeu um erro por não fazer aquilo que Deus havia determinado naquele momento, naquela hora, naquele dia. Jonas, todos nós sabemos que Jonas não foi anunciar a palavra, porque ele não queria a conversão, né? Ele não queria que Deus abençoasse aquele povo ali de Nínive. Por ser um povo mau, todo mundo queria a destruição da cidade de Nínive. Mas Deus não queria, o povo queria, mas Deus não queria assim. Deus queria que o povo arrependesse. Até hoje, Deus quer que cada um arrependa de qualquer coisa que fez ou que faz, né? Deus quer que arrependemos de todos os nossos pecados, de tudo que fazemos que não é do agrado de Deus. Ele quer que nós arrependamos, né, e convertamos, né, os nossos maus caminhos, porque é o povo de Deus, irmãos. A Bíblia diz que é o povo de Deus que precisa converter dos seus maus caminhos. Se o meu povo, olha aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, ele vai ouvir do céu. Não é assim? Então ele não falou lá para o mundo, se o mundo, não. Ele falou para nós ganhar as pessoas que estão no mundo. Nós temos que arrepender, converter dos nossos maus caminhos, para que as pessoas do mundo arrependam, vejam o nosso exemplo, vejam a palavra sendo pregada e arrependam dos seus maus caminhos também, e vem para a igreja congregar, né, ser um fiel na presença do Senhor, né? Mas aqui a palavra de Deus a Jonas foi dirigida a segunda vez, porque a primeira vez que Deus disse a Jonas para ir à cidade de Nínive, Jonas escapou, Jonas fugiu da presença do Senhor. Em vez de ir para Nínive, foi para onde? Os irmãos lembram? Tarso, né? Foi para Tarso. Foi punhado de quilômetros, né? Diferente de uma viagem que Deus havia falado para ele fazer. Deus mandou que ele fosse a Nínive e ele foi para Tarso, né? E não era em Tarso que Deus queria fazer a grande obra, era em Nínive, né? Deus pediu a primeira vez para que ele fosse à cidade de Nínive, e depois vem Deus de novo falando. Por que a segunda vez? É porque Deus livrou Jonas, né, daquele grande perigo que ele ocorreu, por ele ter fugido e Deus ter enviado grande peixe para poder, né, engolir Jonas. Deus livrou ele lá do ventre do peixe, livrou ele de onde aquela terrível, né, o lugar que ele estava, porque Jonas estava a ser diluído, irmãos, desfeito, tá? Eu não sei como é que é a palavra degenerado, como é que fala, derretido, né? Melhor, vamos falar isso, né?
no estômago do peixe. Cada dia que passava, Jonas era corroído pelo suco gástrico do peixe, tá? Mas, irmãos, tudo isso para mostrar para Jonas que Deus havia mandado ele fazer e ele não fez. Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque várias pessoas, vários fatos contados, histórias, contam de que quando uma pessoa é engolida por um tubarão, por um grande peixe, se passar 2, 3 dias, um dia, já começa a ser corroído pelo suco gástrico, né? Porque todos nós, irmãos, peixe humano, temos esse suco, né, que é derramado na comida, é pingado na comida e começa a diluir, né, a matéria que está dentro do estômago. E não foi diferente com Jonas, irmãos. Poderia ser diferente? Poderia. Jonas saiu perfeito, saiu com vida, mas, irmãos, o que narra a história? Que Jonas foi vomitado pelo grande peixe numa cidade, e com certeza ali pessoas viram Jonas sendo vomitado, e essa história, com certeza, do acontecimento foi parar no ouvido de cada um da cidade de Nínive, porque quando Jonas chegou lá para pregar a palavra, o povo recebeu a palavra. Não teve dificuldade de Jonas chegar e alguém vir espancar e bater, não. Jonas chegou anunciando a palavra de Deus, a palavra que Deus havia mandado, que em 40 dias a cidade de Nínive seria subvertida, né? Então, irmãos, essa foi a palavra para a cidade de Nínive, que em 40 dias ela ia ser subvertida. Jonas não ficou rodeando o touro, não. Jonas não ficou com medo de se o povo ia pegar ele, se ia aceitar. Claro, irmãos, todo mundo, né, fica com isso na consciência, na mente. Será que o povo vai receber? Será que o povo vai, né, aceitar a palavra? Todo mundo tem isso. Mas Jonas foi, porque Jonas sabia, conhecia o Deus que ele servia, que se ele pregasse ali, o povo iria arrepender do mal, porque Deus havia mandado. Deus é que iria trabalhar no coração de cada um, tá? E aquele povo, segundo a palavra que Deus havia ordenado a Jonas a dizer, o povo arrependeram das mãos sanguinárias, né, da maldade que havia no coração, porque Deus enviou o profeta, um profeta respeitado, reconhecido como profeta de Deus, tá? Como diz aqui a palavra, o profeta, introdução aí, o profeta teve uma segunda oportunidade. Achou? Introdução, pulando 3 linhas, introdução aí. O profeta teve uma segunda oportunidade, está grifado aí, logo abaixo o versículo. Pela segunda vez, a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordenei, que eu te ordeno, né? Que eu te ordeno. Então, era para ele ir e pregar, proclamar a palavra que Deus havia ordenado, ou estava ordenando ele naquele momento, para anunciar a palavra, tá? Não era para ele pregar outra palavra, não, era a palavra que Deus havia mandado, tá? Jonas poderia muito bem ter contado a história para aquele povo, ter aproveitado, ganhado tempo, né? Para depois falar que Deus ia destruir aquela cidade. Mas segundo a palavra, ele chegou anunciando a sua caminhada de um dia
começando, né, a pregar a palavra que Deus iria subverter aquela cidade. Tá? Pelo que está escrito na nossa lição, na nossa Bíblia, é o que fala assim. Porque a história, os acontecimentos, quando é uma coisa, um fenômeno, né, que estava acontecendo naquele momento, aquilo com certeza havia percorrido, irmãos. Tinha os marinheiros que faziam suas viagens, as pessoas, com certeza, as pessoas viram Jonas sendo vomitado, porque onde Jonas tinha pegado o barco, o peixe voltou e vomitou ele. Vomitou. Então ali tinha alguém que ia pegar outras embarcações, fazer outras viagens, né? E agora aparece Jonas, né? Lá daquela forma. Como diz aqui em nossa lição, né? Todo o seu corpo, né? Ali começando, né? Corroído, aquelas coisas estranhas no seu corpo, né? Isso, irmãos, os historiadores que falam assim, né? Às vezes, se você for procurar na Bíblia, não vai achar, mas a história, os acontecimentos, o que acontece com uma pessoa, qualquer coisa que cai no ventre de um peixe, de alguém, né, pode se desfazer. Mas Jonas caiu com vida, saiu com vida, né? E Deus fez com que aquele povo arrependesse. Vê-se Jonas pregando aquela palavra que Deus iria destruir. O Senhor estava determinado quanto à salvação de Nínive. Deus queria a salvação daquele povo, e novamente entregou a Jonas a missão, a mesma missão, não foi para outro, entregou para Jonas fazer, não foi para outro fazer. Deus poderia muito bem falar: Jonas, você é um covarde, fica quieto, fica no seu lugar, você não terá mais oportunidade, vou para outro e pronto. Não, mas Deus não fez assim. Deus não fez, irmãos. A missão que Deus tem para você fazer, é você que vai fazer, não é outro que vai fazer no seu lugar. A gente sai, outro sai, vem gente, sai gente, vem irmãos, vai embora, mas a missão é você que vai ter que fazer, tá? E só lembrando os irmãos, o que Jesus pediu para nós fazer? Ir por todo mundo. Aí é onde os irmãos precisam parar, refletir, se cada um de vocês estão fazendo o que Jesus falou. Porque se não estiver fazendo, está se comportando como Jonas, tá? Estão se comportando como o nosso amigo aqui, Jonas. Jonas correu da presença do Senhor. Se não estiver indo e anunciando a palavra de Deus, estamos se comportando como Jonas, não anunciando a palavra, indo por outros caminhos. Pessoas que estão passando por dificuldade, pessoas que estão morrendo, e você permitindo isso acontecer. Quem sabe é um último momento da pessoa ser ganha para Jesus, e nós estamos o quê? De braços cruzados, e as pessoas perecendo, morrendo sem Jesus, sendo que nós tivemos uma vida, momentos que poderíamos ter ido e anunciado a palavra para muitas pessoas, tá? Então não se comporte como Jonas. Pela primeira vez que ele se comportou, fugiu da presença do Senhor, não cumpriu o mandado de Deus, né? Mas cumpra o que Jesus falou. Vai, anuncia a palavra de Deus. Como você foi ganho para Jesus, outras pessoas vão ser também
ganha para Jesus através de você anunciando o Evangelho. Então a mensagem, o Senhor estava determinado quanto à salvação de Nínive, e novamente entregou a Jonas a missão. Ele queria que a sua palavra chegasse aos ninivitas. Então, da mesma forma, Jesus quer que você anuncie e que a palavra chegue aos corações de cada um. A mensagem era a mesma. Viu aí, irmãos? Deus não virou o quadro, não. Deus não mudou a mensagem, não. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. A mesma mensagem que Deus tinha entregado para Jonas e entregar para o povo, pregar para o povo ali. Jonas obedece, vai a Nínive. Então Jonas, agora que o Senhor mandou pela segunda vez, Jonas foi à cidade de Nínive pregar a palavra, anunciar a mensagem de Deus. A mensagem tem 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 7 palavrinhas que Deus mandou Jonas pregar. Se o povo não arrependesse, a cidade seria subvertida. Jonas 3 e 4, né? O sermão de Jonas era somente este. A impressão que se tem é que Jonas não queria a conversão de ninguém. Jonas não queria que o povo se convertesse. A mensagem era estritamente o que Deus tinha lhe dito para anunciar. A pregação era de juízo, era para que o povo convertesse. Era de juízo, era de destruição. O profeta percorre toda a cidade. À medida que ia andando, anunciava a dura advertência divina. Ele não pregava, irmãos, moleza não para ninguém não. Jonas foi e anunciou. Quão difícil é você anunciar a palavra? Eu sei que é difícil, principalmente quando a pessoa não aceita a verdade, quando a pessoa não quer aceitar a verdade, Os irmãos estão aqui, os alunos estão aqui, aceitam a palavra que eu ministro aqui, mas nem todos, irmãos. Todas as pessoas que vêm para congregar ou vêm para nos visitar, ou as pessoas lá fora, nem todas aceitam o que é ensinado, nem todos. Mas Deus mandou a gente dizer, e nós vamos pregar a palavra. Por que adianta a gente passar a mão hoje na cabeça das pessoas? Fica aí, não importa. E depois eu ir para o inferno. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar muitas pessoas para Jesus e perder a sua alma, Então nós precisamos a cada momento aceitar a palavra do Senhor. O profeta percorre, é a segunda agora, a terceira, O resultado da pregação, terceiro aí, o resultado da pregação, está de vermelho, Apesar de toda a possibilidade contrária, o resultado foi a conversão de toda a cidade. Começa com o povo e chega até o palácio. Leiamos: os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram o jejum, vestiram de saco, desde o maior deles até o menor. Por quê, irmão? Desde os pequenos até o grande, o rei.
tá? Até o rei vestiu de saco, humilhou, tá? E vestiu de saco e sentou-se na cinza, símbolo de humilhação, de humildade. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo do seu manto, e cobriu-se de saco, sentou sobre a cinza, e fez uma proclamação e a publicação em Nínive, e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, não comam e não bebam. Era a determinação do rei, uma ordem do rei, para que ninguém fizesse, não comesse naquele dia. Queria proclamar o jejum, tá? Ia se converter, iam agradecer pelo que Deus, ainda ele sendo tão mal, Deus enviou alguém ainda para que pregasse a palavra de arrependimento, e eles se arrependeram do outro lado. Então, mas sejam cobertos de saco tanto os homens como animais, e clame fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do mal, do furor, da ira, da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe Deus ia arrepender daquele mal que Deus tinha pensado em fazer com eles. O povo fez esse jejum, essa proclamação a Deus. Houve uma esperança no coração deles. Quem sabe Deus se arrepende. E o povo fizeram isso, Deus abençoou grandemente. Deus arrependeu da maldade, do mal que havia pensado no seu coração. Como foi possível tal acontecimento? A primeira hipótese, em Lucas 11:30, Cristo nos afirma que Jonas foi sinal para os ninivitas, foi sinal para os ninivitas. Aquilo ficou de exemplo, foi um sinal. Quando o povo avistava Jonas, é por isso que os historiadores contam que possivelmente pode ter acontecido isso, o Jonas ter sido a sua pele atingida pelo suco gástrico. Ficou como um exemplo. O povo via, lá o homem de Deus te trouxe a mensagem, que falou que Deus iria destruir as cidades, ia subverter a cidade. Ficou como um sinal, irmãos. É bem possível que os ninivitas tivessem ouvido a história dos 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É possível eles terem ouvido isso, que a cidade seria destruída e Deus havia feito tudo aquilo acontecer com Jonas naquele mar. O mar ficou furioso e eles tiveram que lançar Jonas no mar, e o grande peixe engoliu Jonas. Com certeza eles ficaram sabendo dessa história. Será que alguém viu Jonas ser vomitado pelo grande peixe na praia? Se isso aconteceu, a história deve ter se espalhado rapidamente, talvez até chegado até antes dele em Nínive. Se o povo viu, a mensagem chegou em Nínive primeiro do que Jonas. Os acontecimentos. O que pode ajudar a explicar a forma como foi recebido pela cidade? O que pode ajudar a explicar que o povo, com certeza ouvindo, aí veio Jonas e anunciou a palavra, o povo acatou a palavra de Deus. Então está aí o comentário bíblico
Isber, né? Varindabo, Comentário Bíblico Expositivo, Antigo Testamento, volume 4, Santo André, São Paulo. Geografia, editora 2006, página 475. Segunda hipótese, ainda com base em Lucas 11:30, alguns intérpretes dizem: será que Jonas havia sido branqueado, olha aí, irmãos, pelo suco gástrico do peixe? É aonde eles tiram aí, né, esse comentário. Será que ele, né, ficou branqueado pelo suco gástrico do peixe? Sua aparência era tão estranha que ninguém podia duvidar de que ele era e do que havia acontecido com ele. Então, com certeza, né? A pele dele ficou ali branqueada, esbranquiçada. Esse moreninho que nós temos aqui hoje, né? Ficou tudo tirado, né? Esbranqueado. Tem uns que fica rosa, né? A pele fica rosa. Fica, né? Ficou notório, irmãos. O povo olhava assim, ó, e era um sinal, como diz aqui o texto, ficou como um sinal, tá? Então tá também o mesmo comentário da mesma editora, né? Que foi falado. Isso mesmo? A realidade, né? Houve um mover maravilhoso do Espírito de Deus. Quem convence o pecador do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Ele que tem essa missão. Somos vasos, somos instrumento nas mãos de Deus, nós pregamos a mensagem e quem converte é o Espírito Santo. Essas pessoas, é Ele que faz as pessoas entender, se converter do mau caminho. Temos um povo politeísta, afundado no pecado, cego espiritualmente, forte politicamente. Como explicar que se curvavam ou curvariam diante de Deus, de um Deus que não era o seu? Porque cada um deles tinha o seu Deus. E agora, como explicar que ele se curvaria diante de um Deus que não era o seu? Como entender tamanho fenômeno, se as circunstâncias eram diversas? O mensageiro desinteressado e a mensagem estritamente divulgada no seu mínimo possível. Só o Espírito de Deus poderia realizar. Nínive viveu um dos maiores avivamentos da história. Conversão verdadeira brotou dali. Um avivamento, uma conversão extraordinária. A cidade se converteu, tá? A grande cidade. Conversão verdadeira brotou dali, né? Os sanguinários ninivitas se arrependeram. Então nós temos que analisar, como diz aqui o texto. Nós vamos ver o grande acontecimento, a grande conversão daquele pessoal, né? Daqueles que ali Deus havia determinado que pregasse. Letra A: tal conversão foi verdadeira, conforme Cristo afirma em Lucas 11:32. Os ninivitas se levantariam no momento do juízo e condenariam a geração incrédula que estava ouvindo, né? Que estava ouvindo. O Senhor atesta a veracidade da conversão dos ninivitas. O próprio Jesus falando da história, né? Lucas 11:32. Podemos até crer
que durante muitos anos em Nínive se adorou o único Deus verdadeiro, abandonando-se os demais deuses assírios. Então eles abandonaram os demais deuses assírios e por muito tempo se converteram, até que 200 anos se passassem. Foi? Passou 200 anos, aquelas pessoas convertidas, né, os seus corações. Aí depois veio uma geração de maldosos que fizeram o pior daqueles que faziam. E foi onde Deus subverteu, Deus destruiu, Deus castigou o povo de Nínive. Tá? Mas aqueles que haviam ouvido a palavra arrependeram. Depois que foi mudando, a gente foi morrendo, com certeza, né? Ninguém vive para sempre. Daqueles do primeiro, muitos teve salvação. Teve a sua salvação. E depois que passou muito tempo, aí a maldade continuou. Aí Deus, chicote, né? Tal, letra C, isso, o B, né? Tal conversão foi completa, pois o rei assírio determinou: convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei, pedido do rei. Letra C, tal conversão foi profunda. O rei diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O rei reconheceu o Deus que Jonas servia e passou a adorar a Deus verdadeiro. Quando alguém se converte profundamente, há nele perfeita visão de si, miserável pecador e destinado à ira divina. No mesmo instante, o pensamento que toma o coração é: será que há possibilidade de aceitação e misericórdia da parte de Deus? Foi exatamente isso que a palavra do rei assírio designaram naquele momento. As pessoas se arrependem, se convertem. Elas convertem, mas fica aquele pensamento, aquela dúvida: será que Deus vai me perdoar da maldade que eu pratiquei? A pessoa fala: eu já matei, já roubei, já fiz tanta coisa, será que Deus vai me perdoar? Deus perdoa, irmãos. Basta o homem arrepender e não fazer mais. Ele fala assim, quem sabe, né, talvez Deus ele volta atrás, né, nós não interessamos. Ou seja, mostra que a conversão deles era tão verdadeira que não importava, porque Deus já tinha determinado que ia ser destruído. Né? Aí ele colocou aqui: nós vamos se arrepender. Não interessa se nós vamos ser destruídos ou não, mas nós vamos arrepender. Porque quem sabe Deus pode arrepender e voltar atrás, né? Quem sabe? Eu não sabia se Deus ia livrar a cidade ou não, né? Sabia que ele queria que o povo se arrependesse, né? Deus poderia falar: não, vê se ele arrependeu, eu vou acabar com a cidade, vou matar, né? Pronto, vou destruir tudo. Então, eu não tinha certeza se Deus ia voltar atrás da palavra, né? Mas ele fez com que o povo conclamasse por Jesus, porque aí todo mundo se arrependeu de uma família. Foi exatamente, né? Talvez Deus se arrependeria. Talvez eles poderiam ter feito o sacrifício e a cidade se destruísse do mesmo jeito. Mas ali Deus queria a conversão, né, deles. Mas essa parte mostra que realmente mostra, sim, foi verdadeira, né, a conversão deles. E é tão verdadeira que o próprio Jesus relatou, né? Jesus, irmãos, que morreu por mim e por você, relatou a mesma história, né? O resultado foi a misericórdia de Deus. Deus resolve perdoá-los. E por qual motivo? A razão está no versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, né? E não fez. Deus viu
a conversão do coração daquele povo. E Deus resolveu então perdoar, arrepender do mal. Então, quando Deus se arrepende, irmãos, daquilo que Ele fala, é para trazer melhora, tá? Para a gente, viu? Deus arrependeu. Deus, diante de quem arrependeu, né, que Ele faria? Deus, diante de quem os corações não são cobertos, viu que a conversão dos ninivitas era verdadeira, completa e profunda. Deus viu o coração deles. Por que a Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso rim, o nosso coração, nossos pensamentos? Ele sabe tudo, Ele conhece. A conclusão aqui, em primeiro lugar, você consegue entender que Deus perdoa o pecado simplesmente porque Ele assim deseja? Será que é porque Deus quer perdoar, Ele perdoa? Não, é porque tem que haver uma conversão no coração da pessoa, tá? Deus perdoa o pecador porque sua compaixão e misericórdia ultrapassam a dimensão de qualquer pecado, e a pessoa vai e arrepende. O pecado é tão grande, mas a pessoa arrependeu, aí a misericórdia de Deus é maior ainda e perdoa a pessoa, tá? Mas isso não quer dizer, porque Deus perdoa, é que as pessoas vão continuar praticando e, Senhor, me perdoa, né? Começar a fazer a mesma coisa, porque chega uma hora que acabou, irmãos, não vai restar mais oportunidade. Para Jonas aqui, houve a segunda oportunidade de Jonas ir e anunciar a palavra, e para mim eu não sei se vai ter a segunda oportunidade. O que pode acontecer se eu não anunciar hoje, perder essa oportunidade tão grande que Deus me deu, ficar de canto, ficar numa cadeira de roda, não ter mais palavras, né? Boca para falar mais? Eu não sei se vai ter essa oportunidade de eu retornar à saúde, levantar de uma cama, levantar de uma cadeira de roda, Deus me dá novamente a voz para anunciar. Não sei. É por isso que nós temos que aproveitar a primeira oportunidade que Deus nos deu. Não deixe para a segunda, porque a segunda não sei se vai ter ela. A primeira sim, Deus me deu, tá? Deus deu para nós a primeira oportunidade. Se há perdão para os ninivitas, há perdão para qualquer um que se arrependa com sinceridade. Em Miqueias 7,18 temos: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueça da transgressão do resto da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade. Então, irmãos, a ira do Senhor, o Senhor não é aquele que ira e fica eternamente irado, não. Ele volta atrás, Ele arrepende, tá? Ele pode nos dar novas oportunidades, pode acontecer, mas também pode não acontecer, irmãos, tá? Jonas esperava somente justiça de um Deus que se deleita na misericórdia. Jonas só esperava agora a justiça de Deus na vida dele, na vida do povo, na vida dele, né? Porque ele foi engolido, não tinha como ele sair lá de dentro. Agora ele esperava na misericórdia de Deus. 3 dias, 3 noites lá, orando e pensando somente em Deus. Por que não fez? Por que não foi à cidade de Nínive anunciar o Evangelho? Por quê? Né? Em segundo lugar, você consegue entender que a mensagem sempre é maior do que o mensageiro? Jonas prega um sermão de 7 palavras, e a maior metrópole de sua época se arrepende intensamente dos seus pecados. Palavra curta, irmão, 7 palavras, e o povo se arrependeu. A grande metrópole, a grande cidade se arrependeu. Se Jonas tivesse contado, o povo não ia guardar quase nada, né?
Mas Deus falou: olha, em 40 dias a cidade de Nínive será subvertida. Aí eu não lembro aquele versículo. Oh, mas tem como guardar, não tem essa frase? Não é pelo muito falar que será ouvido. Então, não é por muito falar que é ouvido, né? Poucas palavras que nós dizemos, as pessoas ouvem e se convertem, né? Jonas prega um sermão de 7 palavras e a maior metrópole da sua época se arrepende intensamente de seus pecados. Que extraordinário, né? Para que ninguém se glorie, o resultado da pregação depende exclusivamente da graça de Deus. Em Isaías 45, versículo 10 e 11, temos: porque assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não tornam, mas regam. Você viu o que, irmãos? Notou? Assim, porque assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, para quem foi designado. A palavra de Deus terá um grande retorno, não volta vazia. Em terceiro lugar, o privilégio que é destinado a nós é de sermos instrumento para anunciar o que há de mais poderoso no mundo. E o que é mais poderoso no mundo? A palavra de Deus. E ela foi confiada a nós. Isaías 55. Isaías 55, versículo 10 e 11. Então, perdão, a gente pede perdão, tá? A revista, pois é, a gente pede perdão pelos irmãos que fizeram a revista. Porque toda vez que nós encontramos um erro, eles pedem perdão, né? Porque houve um erro grave, tá? E eu li a lição e nem anotei, né? Nem notei. Mas tá bom. Tem um hino aqui que as meninas vão cantar. Infelizmente, né, Salmona, ficou você sozinha, né? Então, vamos louvar o Senhor. Né? O irmão vai colocar o som mais baixo e a gente vai estar louvando ao Senhor aqui, né? Esse hino que está aqui na nossa lição, na nossa revista, tá? Amém? Oi? Amém? Então, irmãos, vamos cantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só a ti. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Muda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que me se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Porque as duas aqui cantam, né, o hino, e ficou, né, uma sozinha para solar, ficou difícil. Mas, graças a Deus, os irmãos cantaram, né, louvaram o Senhor. E é isso, irmãos. Fica assim, a nossa próxima lição é a de número 7, não esqueça. Estude em casa, né, medite na lição em casa, a parábola do semeador.
vamos ver a importância, né, dessa palavra que é semeada, né, para o povo, para a nação. Nós vamos ver o resultado, tá, dessa palavra. Amém? Então a gente vai estar terminando e fazendo uma oração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé e logo à noite os irmãos retornam, tá? Para a noite a gente estar aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.